Olá, amigos e amigas do Pode Saber. Voltamos à série Recordando Chico Xavier, desta feita, focalizando as palestras realizadas no 2º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, realizado na cidade natal do Chico, em Pedro Leopoldo, em abril do ano de 2009, no ginásio poliesportivo da cidade, lembrando que é a cidade natal de Chico, onde ele viveu de 1910 a 1959. Vamos ouvir então as palestras daquela reunião memorável. Conviveu e trabalhou por longo período ao lado de Chico Xavier. Atualmente, trabalha no Centro Espírita Bittencourt Sampaio e o Lar Espírita Pedro e Paulo, além de ser o fundador da LEP Editora. E é também um dos idealizadores desse encontro. Então, com a palavra, o nosso estimado irmão Carlos Antônio Baccelli. Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. O nosso carinhoso abraço a todos, boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs que vieram de cidades distantes a Pedro Leopoldo, como durante tantos anos muitos se dirigiam a esta cidade para estar com Chico Xavier no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ou a Uberaba para igualmente estar com Chico nas atividades que lá desenvolveu desde 1959. Estávamos meditando, ouvindo o nosso caro Nestor em seu feliz pronunciamento a respeito deste 2º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra. Quando eu quero falar de espiritismo, a quem não é espírita, mas sem falar de espiritismo. Quando eu quero falar de Kardec, a quem não é kardecista, mas sem falar de Kardec. Quando eu quero falar de evangelho,
a quem não é cristão, mas sem falar de cristianismo. Quando eu quero falar de reencarnação, a quem não é reencarnacionista, mas sem falar de reencarnação. Quando eu quero falar de imortalidade, a quem não crê na imortalidade, mas sem falar de imortalidade. Quando eu quero falar de bondade, sem ferir suscetibilidades, mas sem falar de bondade. Quando eu quero falar de humildade, todavia, sem falar de humildade, a quem ainda não é humilde, eu pronuncio apenas o nome Chico Xavier. Porque pronunciando apenas o nome de Chico Xavier, que se tornou uma legenda, uma bandeira, uma mensagem viva do cristianismo redivivo na terra, pronunciando o nome de Chico Xavier, eu consigo falar ao mesmo tempo de Jesus, eu consigo falar ao mesmo tempo de Allan Kardec, de espiritismo, de reencarnação, de mediunidade, de caridade, de bondade, de grandeza, de transparência, de desinteresse. Quando eu quero falar de tudo isto na sociedade, falar de todos esses valores que a doutrina espírita divulga, eu pronuncio simplesmente o nome de Chico Xavier, porque o nome de Chico Xavier toca indistintamente todos os corações e alcança todo e qualquer raciocínio pelo caminho do sentimento. O nome de Chico Xavier descerra todas as portas, aponta todos os caminhos, sensibiliza a todas as pessoas, porque Chico Xavier, em sua passagem entre nós, ele conseguiu quase o impossível, ser unanimidade. Ele conseguiu quase, realmente, a opinião unânime de todos os brasileiros, que nele reconheceram em Minas Gerais o mineiro do século, como também nele reconheceram no ano de 2006, ao lado de Rui Barbosa, o brasileiro mais importante da história. Nesta tarde, neste segundo encontro, nós vamos apresentar rapidamente um estudo mostrando que as obras da lavra mediúnica de Chico Xavier, notadamente as assinadas por Emmanuel e André Luiz, são igualmente e devem ser por nós consideradas obras básicas, ao lado do Pentateuco, ao lado da codificação kardeciana. A obra mediúnica de Chico Xavier é um desdobramento do Pentateuco. A obra mediúnica da lavra de Chico Xavier, hoje com aproximadamente 450 títulos, algumas obras estão sendo ainda editadas. Aqui no encontro, 2 obras estão sendo lançadas, obras inéditas de sua lavra mediúnica. Devemos considerar que existe realmente uma profunda identidade entre a obra de Allan Kardec e a obra de Chico Xavier, e está passando
da hora de reconhecermos que a obra mediúnica da Lavra de Chico Xavier, como um desdobramento da codificação, é obra básica. E o estudo dessas obras, ao lado das obras de Allan Kardec, deve ser incrementado nos centros espíritas de todo o Brasil, incentivado a partir das federações, a partir dos órgãos de unificação, para que nós possamos de fato estudar metodicamente, sistematicamente e com profundidade essas obras mediúnicas que desdobram o Pentateuco e o atualizam. Hoje, dia 18 de abril, nós estamos comemorando o Dia do Livro Espírita. Há 152 anos atrás, em Paris, na França, o Livro dos Espíritos, o primeiro livro espírita do mundo, estava sendo lançado por Allan Kardec. O Livro dos Espíritos se desdobrou em outras obras através do próprio codificador e ao longo do tempo tem se desdobrado em livros pertencentes a outros médios, a outros espíritos e a outros autores encarnados. Obras todas elas que nos merecem o maior respeito e a maior consideração. Todavia, nós podemos hoje dizer que a doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, se apoia doutrinariamente e filosoficamente num tripé: o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pentateuco kardeciano e a obra mediúnica da Lavra de Francisco Cândido Xavier. Acompanhemos rapidamente, para que nós possamos perceber como a obra mediúnica de Chico Xavier se encontra comprometida com a codificação, a partir da publicação do Parnaso de Além Túmulo. O Parnaso de Além Túmulo foi psicografado por Chico Xavier durante os anos de 1930 e 1931. A obra foi publicada pela Federação em 1932. Mas quando Chico iniciou a recepção da obra, ele estava com 20 anos de idade. Estava praticamente saindo da adolescência. Havia se tornado espírita há pouco e se tornado médium a partir do dia 8 de julho de 1927. Com 20 anos, já na obra Parnaso de Além Túmulo, os princípios básicos da doutrina espírita compareciam em forma de poemas. Um livro inicialmente fino, em sua primeira edição, 156 páginas, encerrando apenas 60 poemas, em sua maioria sonetos, decassílabos e alexandrinos, escritos por poetas brasileiros
e portugueses. Alexandre Caroli Rocha apresentou no ano de 2001, na Unicamp, a sua tese de mestrado. E ele chegou à conclusão, no estudo que empreendeu da obra Parnaso de Além-Túmulo, estudando detidamente o estilo e o conteúdo de cada poeta, ele chegou à conclusão que todo o livro dos Espíritos praticamente foi escrito novamente através da poesia. Nós podemos dizer que o livro Parnaso de Além-Túmulo, principalmente hoje, consideravelmente aumentado em suas edições sucessivas, nós podemos dizer que a obra Parnaso de Além-Túmulo contém os princípios básicos da doutrina espírita através da poesia, de uma linguagem difícil, porque a poesia é o teste ácido da mediunidade. E Chico Xavier, com 20 anos de idade, já estava recebendo com fidelidade sonetos que foram transformados numa obra sem precedentes, que abalou a Academia Brasileira de Letras e monopolizou todas as atenções do Brasil para a cidade de Pedro Leopoldo, berço natal do extraordinário médium e missionário da terceira revelação, Francisco Cândido Xavier. Assim como o Livro dos Espíritos deu origem ao Livro dos Médiuns, ao Evangelho segundo o Espiritismo, ao Céu e o Inferno, e ao livro A Gênese, o Livro dos Espíritos foi escrito pelos poetas, levando-nos a deduzir que os poetas, igualmente escrevendo através de Chico Xavier, pela psicografia, se fizeram médiuns de altos espíritos, dos próprios espíritos da codificação, para que eles pudessem traduzir através dessa linguagem da poesia, que se endereça diretamente ao nosso subconsciente e mexe com as nossas emoções, para que a mensagem espírita estivesse no mundo em prosa e em verso. Como, por exemplo, Augusto dos Anjos, o poeta do eu, que escreveu através de Chico Xavier Vozes de uma Sombra, donde venho, das eras remotíssimas, das substâncias elementaríssimas, emergindo das cósmicas matérias, venho dos invisíveis protozoários, da confusão dos seres embrionários, das células primevas, das bactérias. Temos aí a trajetória do princípio espiritual, temos a trajetória do princípio inteligente, admitido por Allan Kardec, revelado a Allan Kardec, como escreveu o poeta da doutrina espírita Leon Denis: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal, acorda no homem. E viria Emmanuel completar o pensamento de Leon Denis e sublima-se no anjo. Emmanuel e André Luiz se encarregaram desse trabalho sem precedentes,
de desdobrar a codificação e manter a doutrina espírita hoje, 1,5 séculos depois, tão atual quanto atual no tempo em que ela foi concebida, em meados do século XIX. Obras extraordinárias como A Caminho da Luz, desdobrando a Gênese, Roteiro, O Consolador. Nós não podemos dizer que o Livro dos Espíritos contém apenas e tão somente 1018 perguntas e 1018 respostas. Segundo outras traduções, 1019, acrescidas pelos comentários valiosíssimos do gênio Allan Kardec, porque na obra O Consolador nós vamos nos deparar com mais 411 perguntas. Quando a primeira edição de O Livro dos Espíritos foi publicada, o livro continha apenas 501 questões. Daí a 3 anos, em março de 1860, quando Kardec publica a segunda e definitiva edição de O Livro dos Espíritos, o livro se apresentou da forma como nós o conhecemos hoje. Se Allan Kardec tivesse permanecido na Terra durante mais tempo, se ele não tivesse desencarnado em 1869, se ele não tivesse voltado ao mundo espiritual por um pouco, para depois voltar à Terra e dar continuidade à sua tarefa, o Livro dos Espíritos provavelmente não pararia nas 1018 questões. Allan Kardec, com a sua capacidade, com o seu gênio, haveria de continuar arguindo os espíritos, endereçando questões transcendentes sobre a vida aos espíritos, e hoje nós teríamos uma obra consideravelmente enriquecida, como graças a Deus continuamos tendo, através do trabalho apostolar de Chico Xavier durante 75 anos. Os princípios básicos da doutrina espírita. O Espiritismo também tem o seu decálogo. Existe o decálogo espírita. E os nossos princípios básicos são em número de 10. Deus, criação, mundo corporal, mundo espírita ou dos espíritos, encarnação dos espíritos, retorno da vida corporal à vida espírita, múltiplas encarnações dos espíritos, emancipação da alma durante a vida corporal, intervenção dos espíritos no mundo corporal e finalmente manifestação dos espíritos. São 10 os princípios básicos da doutrina espírita, inamovíveis, inalteráveis. Kardec é o alicerce básico. Allan Kardec jamais será superado. Allan Kardec jamais será ultrapassado. Mas Allan Kardec não teve a pretensão de dizer a última palavra. Temos com Allan Kardec a primeira e fundamental palavra. Mas uma das características do Espiritismo é justamente de ser uma doutrina dinâmica, evolutiva,
e eu vos enviarei o Consolador, para que fique eternamente convosco, para que a doutrina espírita permaneça eternamente conosco. Há de acompanhar o avanço da ciência, há de acompanhar o avanço do pensamento humano e de satisfazer todas as exigências da inteligência, como também de atender às necessidades do coração. Vejamos como a obra mediúnica de Chico Xavier desenvolveu cada princípio básico da codificação. Se nós fôssemos aqui estudar princípio por princípio, nós teríamos que transformar esta breve palestra num seminário, mas não é este o nosso objetivo. O nosso objetivo é o de simplesmente apresentar a ideia de que a obra da Lavra Mediúnica de Chico é igualmente básica para a doutrina espírita. Deus, um de nossos princípios básicos, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Este aspecto, digamos, religioso ou ético da doutrina espírita, Allan Kardec teve oportunidade de desenvolvê-lo mais detidamente, com base em o Novo Testamento, com base no Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo. E em diversas obras, porque acontece uma coisa interessantíssima com as obras mediúnicas de Chico Xavier. Emmanuel trabalha com compromisso de caracterizar a doutrina como sendo o cristianismo redivivo. O compromisso de Emmanuel é de caracterizar a doutrina como sendo o Consolador prometido. Emmanuel escreve mais no aspecto ético, moral, religioso da doutrina. A André Luiz coube mais o aspecto científico, mais o aspecto doutrinário, digamos assim, da sobrevivência do espírito, da vida do espírito no além, da reencarnação. Por exemplo, nestes 4 livros, que na verdade estamos apresentando aqui apenas 4, temos por ordem de publicação Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. Nestes 4 livros, Emmanuel comenta o Novo Testamento versículo a versículo. Nós ainda poderíamos, por exemplo, acrescentar palavras de vida eterna e outras obras da lavra extraordinária de Emmanuel, mas vamos ficar principalmente com estas 4: Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. Emmanuel estuda o Novo Testamento versículo a versículo. É por isso que nós, deixando agora um pouco a modéstia de lado, consideramos que Emmanuel é o 5º evangelista. Ele reescreveu o Evangelho sob o prisma da doutrina espírita. Emmanuel é o evangelista, digamos, espírita, que reescreveu o Evangelho. A criação, o princípio da criação, Allan Kardec o desenvolveu de maneira mais ampla no livro A Gênese, que é o último, completando 5 pilares básicos da codificação. Ele terminou a obra em 1868 e desencarnou em 1869,
os espíritos insistiram com ele para que ele se apressasse, porque esta obra necessitava ser publicada antes de sua desencarnação. Em 1868, trabalhando ininterruptamente, como dizia Chico Xavier, aquele homem, para fazer tudo o que fez em apenas 15 anos, deve ter trabalhado muito. Para fazer tudo o que fez em apenas 15 anos. Sim, apenas 15 anos. A partir de sua observação dos fenômenos das mesas girantes, 1854 até 1869, o ano de sua desencarnação. A Gênese, este livro, se atualiza perante a ciência com duas outras obras extraordinárias, para citar apenas duas. A Caminho da Luz, que é uma história da civilização à luz do Espiritismo, mostrando Jesus como governador espiritual da Terra, e Evolução em Dois Mundos, uma obra fantástica de André Luiz, inédita, inclusive para muitos de nós aqui presentes, que ainda não tivemos oportunidade de estudá-las. Aliás, as obras mediúnicas de Chico Xavier precisam ser mais conhecidas pelos espíritas. Precisam ser mais conhecidas. Como também a codificação. Chico dizia assim: eu não entendo. O Céu e o Inferno é um livro tão lindo. Pouca gente fala no céu e o inferno. Quase ninguém leu o livro, mas é uma obra, é uma das minhas preferidas, o Céu e o Inferno. Mundo espírita ou dos espíritos. Aqui então, prezados irmãos, nós temos uma obra fantástica, Nosso Lar, que vem desenvolver essa noção de erraticidade, que vem desenvolver essa noção de mundo transitório, que está lá em O Livro dos Espíritos. Porque nosso lar não é uma estação espacial, nosso lar não é uma cidade suspensa na atmosfera, nosso lar é uma cidade construída na dimensão espiritual. Então vejamos, com Allan Kardec, nós tivemos a revelação do mundo espiritual. Veio André Luiz e nos trouxe a revelação de uma cidade espiritual. Nós podemos considerar a cidade de nosso lar a capital espiritual do Brasil. Nós temos elementos na própria obra Nosso Lar para considerar a cidade como sendo a capital espiritual do Brasil. Retorno da vida corporal à vida espírita, ou seja, a desencarnação, que Allan Kardec fala a respeito no livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Outra coisa interessante é esse vínculo dos títulos das obras. Por exemplo, nós sabemos através do Dr. Canuto Abreu, que foi um dos maiores pesquisadores de Allan Kardec, na obra que deixou publicada, O Livro dos Espíritos, sua tradição histórica e lendária, nós sabemos que o título original para o Livro dos Espíritos seria Religião dos Espíritos. Mas, por orientação dos próprios espíritos, o título foi colocado de lado, mas não foi esquecido, porque seria retomado mais tarde. O Céu e Inferno, Obreiros da Vida Eterna e Justiça Divina de Emmanuel. André Luiz estudando detalhadamente a desencarnação, o retorno da vida corporal à vida espírita. E no livro Justiça Divina, Emmanuel estudando o aspecto moral, o aspecto ético da criatura. Múltiplas encarnações dos espíritos, a Gênese e o Livro dos Espíritos,
São obras em que Kardec fala sobre a encarnação dos espíritos, sobre a reencarnação, sobre a pluralidade das existências. E temos o extraordinário Missionários da Luz, não é? E aqui vale lembrar que das 10 obras espíritas consideradas as mais importantes do século, 8 delas são da lavra mediúnica de Chico Xavier. Completando a lista das 10 obras do século, nós temos Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, e O Espírito e o Tempo, realmente uma obra extraordinária, do professor José de Herculano Pires. Em Missionários da Luz, nós temos um estudo fantástico sobre a reencarnação, desde a fecundação, o momento da fecundação, em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide e se transforma em ovo, e começa a fazer a sua viagem para se fixar no útero, e a ligação do espírito a partir do perispírito. Uma obra fantástica. Não existe uma obra que se equipare a Missionários da Luz nos temas que o livro trata. A reencarnação por dentro, em seus detalhes, com as suas minúcias. Porque, como diz o nosso caro Dr. Inácio Ferreira, a reencarnação não é patente do Espiritismo. O Espiritismo não detém a patente da reencarnação, como não detém a patente da mediunidade, como não detém a patente da imortalidade dos espíritos. Mas em nenhuma obra, a não ser numa obra espírita mediúnica, o tema da reencarnação é tratado com tanta seriedade, com tanta propriedade e com tanta profundidade, como no caso da reencarnação de Segismundo, não é? Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Pronto. O nosso Nestor falou a respeito de mediunidade com muito brilhantismo e propriedade. Mesmo com o livro dos médiuns, se os médiuns permanecessem apenas só com o livro dos médiuns, essa noção da mediunidade prática, da mediunidade na prática, da educação mediúnica, da mediunidade e suas nuances e suas múltiplas facetas, nós não teríamos condições de conhecer. Mas vem Emmanuel novamente, Seara dos Médiuns, uma obra extraordinária, Seara dos Médiuns. André Luiz, nos domínios da mediunidade. Este livro, Nos Domínios da Mediunidade, é a mediunidade por dentro. Nós estudamos ali a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais, com detalhes. André Luiz nos mostra a mediunidade como ela é. Manifestação dos espíritos. Então aí nós temos essas obras extraordinárias, não apenas de Emmanuel e André Luiz, porque é interessante. Chico nos falava que a sua mediunidade teve 4 fases distintas. Primeira fase, a dos poetas, e ele falava assim: os poetas tocaram um sino em praça pública, reunindo o povo. Depois que o povo estava reunido, vieram os literatos, os prosadores, Humberto de Campos, da Academia Brasileira de Letras, e todos aqueles que estão em vozes do grande além, falando a terra. Depois vieram os doutrinadores, Emmanuel e André Luiz, e finalmente vieram os habitantes comuns do mundo espiritual,
4 fases distintas: os poetas, os literatos, os doutrinadores e finalmente os habitantes comuns do mundo espiritual, os rapazes, os moços e as moças, de jovens no além. Somos 6, vozes da outra margem, e assim por diante. Aqueles livros que contêm as chamadas mensagens de consolo, e que não são apenas de consolo, são mensagens que esclarecem, são mensagens que instruem. Das 450 obras, quase, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, nós tivemos o cuidado de contar aproximadamente 100 livros. Reúnem mensagens de filhos para pais, pais para filhos, cônjuges para cônjuges, netos para avós, avós para netos, ou seja, os habitantes comuns do mundo espiritual, espíritos como nós, trazendo seus depoimentos, porque afinal de contas, Allan Kardec estudou o mundo espiritual não apenas através dos espíritos superiores, não apenas através de São Luís e de tantos outros espíritos superiores que se manifestavam, integrando a falange do Espírito da Verdade. Allan Kardec também ouviu os espíritos que são como nós, não é? Ou pelo menos que são como eu, porque eu estou vendo que tem gente aí que não está concordando em ser espírito comum, não é? Tem muita gente que está achando que é espírito superior. Mas se nós ficássemos apenas com essa visão do mundo espiritual, que os espíritos superiores nos trouxessem, nós não veríamos o outro lado. E esses espíritos comuns, eles vieram. E como vieram? Principalmente a partir da década de 70, depois que Chico Xavier compareceu nos programas Pinga Fogo, na Rede Tupi, extinta Rede Tupi de televisão, Canal 4, e depois de 2 grandes incêndios em São Paulo, no edifício Andraus e Joelma. Aí Uberaba começou a ser invadida. Até então Chico Xavier tinha um relativo sossego em Uberaba. A partir de 1970, do Pinga Fogo e desses 2 grandes incêndios em 2 edifícios em São Paulo, Uberaba semanalmente invadida, famílias e mais famílias. Aquilo era uma multidão, não é? E eu me lembro até hoje ele falar assim: Emanuel tinha vontade de escrever um outro romance. Ele tinha vontade de escrever um outro romance, contando a vida de Inácio de Antioquia. Mas depois que fomos à televisão, não tem mais tempo. E ele falava assim pesaroso. E eu me lembro de uma bronca, entre aspas, que certa vez ele deu no nosso confrade, saudoso confrade Ranieri, que deixou também obras importantes escritas, O Prisioneiro do Cristo, não é? Chico Xavier e os Grandes Gênios, que conviveu com Chico durante algum tempo. Ranieri estava lá em Uberaba, acompanhando o Chico na peregrinação, e falou assim: Chico, eu ouvi dizer que Emanuel vai escrever um novo romance por você. Ele parou e deu uma bronca. Ele falou assim: mas como? Você não está vendo que depois que fomos à televisão, não temos mais tempo para nada? Emanuel, para escrever uma obra desta, o médium tem que ficar segregado. Como é que eu vou ficar segregado? Certamente ele se lembrou do tempo em que ficou trancado aqui no porão da casa, né? Ele ficou trancado durante 9 meses recebendo Paulo e Estevão. Vocês já foram visitar aqui a Fazenda Modelo, ou vão visitar na segunda-feira com o John, não é? A casa do Dr. Rômulo Joviano, naquele porão.
em que o único companheiro dele, enquanto ele psicografava Paulo Estevão, era um sapo. Mas isso é uma outra história, né? Nós gostaríamos ainda de chamar a atenção de todos para este livro que está ali, Cartas de uma Morta, Dona Maria João de Deus, o segundo livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, recebido em 1935, o prefácio é do próprio Chico, 30 de junho de 1935. Chico Xavier estava com 25 anos de idade. Esta obra é a obra precursora da obra de André Luiz. O que se encontra em Cartas de uma Morta, André Luiz depois vem desenvolver. Mas nós não poderíamos deixar de falar que coube a Emmanuel, com esta série dos romances, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo e mesmo Renúncia, mostrar o Espiritismo como sendo o cristianismo redivivo. A tarefa de Emmanuel foi esta: vincular o Espiritismo ao Evangelho. E eu me lembro até hoje de Chico dizer assim para a gente em Uberaba, em várias oportunidades: vocês tomem cuidado. Vocês estão ouvindo? Vocês tomem cuidado, porque vão tentar tirar Jesus do Espiritismo. Os que tentarem fazer isto pagarão muito caro. Mas eu estou voltando, eu estou indo embora, vocês vão ficar, e a responsabilidade é de vocês. Em mais de uma oportunidade ele nos disse isto. Por isto que Nestor foi muito inspirado em sua fala, quando exaltou a caridade. Quando exaltou fora da caridade não há salvação. Esta palavrinha que está lá na bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade, porque às vezes a gente começa a ouvir por aí que tarefa assistencial não é coisa de centro espírita. Tarefa assistencial não é, mas amor é. Caridade é. E os mendigos não são os mendigos somos nós. Nós é que precisamos de praticar caridade. Pode ser função do governo dar o pão, dar a escola, dar o remédio, mas é função nossa exercitarmos a bondade. Sem a caridade, como é que nós vamos exercitar isto? Como é que nós vamos exercitar isto sem a caridade? Há pouco tempo eu estava conversando com alguns espíritas do Canadá e da França, que foram a Uberaba. E um canadense que fala bem português virou para mim, conversando, falou assim: Bacelli, nós queremos atrair os jovens para a doutrina no Canadá. E eu, na minha ingenuidade, nunca saí de Uberaba, a não ser para vir em Pedro Leopoldo, né? Numa cidade como Pedro, nunca saí de Uberaba. Eu, na minha ingenuidade, falei com ele assim: por que vocês não criam obras assistenciais? O jovem gosta muito de caridade, praticar a caridade. Ele sorriu e falou para mim assim: lá no Canadá nós não temos esse problema, porque o governo cuida de tudo. Aí eu falei: então vocês são muito mais pobres do que eu pensava. Vocês não têm a oportunidade nem de praticar a caridade. Eu não gostaria de viver num país como este, porque a gente já tem uma tendência para o comodismo muito grande. Agora não tem que fazer sopa, não tem que costurar, não tem que fazer enxovalzinho,
não tem que cuidar de velhinho, não tem que cuidar de creche, nós vamos fazer o quê? Eu não sei, se alguém souber depois me diz. Então coube ao extraordinário Emanuel, ao quinto evangelista, unir cada vez mais o cristianismo ao espiritismo, coisa que Allan Kardec não pôde fazer muito, porque ainda havia resquícios da Inquisição. E toda obra espírita, para ser publicada, precisava da permissão da igreja. Foi por isso que o nome de religião dos espíritos mudou para o livro dos espíritos. E finalmente aí está, coroando isso tudo, vamos pensar na responsabilidade do Brasil, sem nenhum demérito para as demais nações. Temos aqui irmãos de Portugal, temos aqui irmãos de outros países, irmãos que vivem em outros países, somos todos irmãos. Um dia todas as fronteiras haverão de cair, e essa torre de Babel que ainda não ruiu, haverá de tombar por terra. Mas até que isto aconteça, cabe ao Brasil a missão de coração do mundo e pátria do Evangelho. O Espiritismo é o sentinela do cristianismo, é o guardião do Evangelho, é a função do Espiritismo na atualidade. Se o Espiritismo não fizer mais nada, mas preservar as lições do Cristo para a humanidade, ele terá feito tudo o que dele se espera. Mas é claro, o Espiritismo avança, porque o Espiritismo nos mostra o mundo espiritual, e nós temos hoje no Espiritismo uma doutrina forte, atual, uma doutrina de vanguarda, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista científico, porque nós estamos vendo a cada dia as descobertas da ciência vindo de encontro às revelações dos espíritos, tanto a Allan Kardec quanto a Chico Xavier. E finalizando a nossa rápida palavra nesta tarde, nós falamos sobre a obra mediúnica. Chico Xavier foi o maior fenômeno mediúnico da história. Eu não estou falando de médium divino, eu não falo do Cristo que era um médium divino, eu falo de médiuns humanos. E dos médiuns humanos, Chico Xavier foi o mais completo da história, como médium de efeitos físicos. Desde quando aqui em Pedro Leopoldo, na década de 50, se materializava Bezerra de Menezes, Emanuel, Maria João de Deus, o próprio André Luiz, Dona Cidália Batista Xavier e tantos outros espíritos. Nós não podemos nos esquecer de Chico Xavier, fenômeno humano, porque ele foi muito mais que um médium, ele foi um apóstolo. E às vezes nos dói muito ver que pessoas se referem a Chico Xavier como se ele apenas tivesse sido um médium excepcional. Essas pessoas não conheceram Chico Xavier, não conviveram com Chico Xavier. Chico não foi apenas mais um médium, ele foi o médium. Muito obrigado.